Esteve na TV Erechim o presidente do Rio Grande do Sul do FGTAS, o Cine, acompanhado da diretora aqui no município de Erechim. Em entrevista, os dois falaram da importância e a geração de empregos em todo o estado do Rio Grande do Sul e também deram um destaque especial pela quantidade de vagas disponíveis aqui no município de Erechim. Acompanhe agora. Em visita em Erechim, o presidente do FGTAS Cine passou aqui pela TV Erechim para conversar com o nosso telespectador e também para nos informar aí sobre algumas questões pertinentes aos empregos no estado. Presidente, bem-vindo a Erechim, já veio outras vezes, mas sempre bom retornar e recebê-lo. Uma alegria poder voltar e principalmente conversar com você da TV Erechim aí, essa cidade, essa região tão importante para o estado do Rio Grande do Sul, uma região que tem o foco na agricultura, na industrialização, tem um percentual de vagas de emprego aberto impressionante no estado do Rio Grande do Sul. Geralmente as nossas entrevistas a nível de estado, a gente sempre se refere a Erechim pela quantidade de vagas disponíveis que aqui tem. E o nosso grande desafio, e nós vamos detalhar um pouquinho mais nessa entrevista, é entender esse novo mercado de trabalho e alguns posicionamentos que nós temos que começar a falar, e eu tenho falado em todas as entrevistas, para quem sabe nós conseguimos sensibilizar o governo federal a algumas mudanças importantes que tem que fazer na CLT, na questão do Bolsa Família, na escala de trabalho, nem tanto ao céu e nem tanto ao inferno, como é um ditado popular, né? Mas nós temos que ajustar, porque o empresariado hoje vem pagando uma carga tributária muito elevada e, por outro lado, o trabalhador e trabalhadora está desprendendo a mão de obra, o ticket salarial acaba sendo muito baixo muitas vezes. Então, nós temos um sócio aí nesse meio. Se o empregador paga muito alto e se o trabalhador recebe muito pouco, tem um sócio que fica com uma carga tributária de 70% a 104%, que é o governo federal. E eu não me refiro só, não faço referência somente a esse que está aí para não polarizar o governo. A todos os governos que passaram não tiveram a coragem de criar a tão falada desoneração da folha, realmente de fato, para que não sufocasse mais o empresário e que o ticket salarial para quem trabalha pudesse aumentar. Andressa, coordenadora do FGTAS, Agência de Erechim, parabéns pela tua nomeação nesta função e um grande desafio, visto que nós somos Erechim, uma das, se eu não me engano, a segunda cidade do Rio Grande do Sul com mais vagas de emprego, né? Sandra, obrigada. É um prazer estar novamente aqui e, de fato, é um desafio onde, juntamente com o presidente, com a fundação, com o Cine, com o convênio com a Prefeitura Municipal, que inclusive assinamos hoje, vamos estar trabalhando em prol das empresas, dos trabalhadores, para colocar as pessoas no mercado de trabalho. Que o trabalho, ele dignifica a vida, né? Quando a pessoa trabalha, ela tem uma renda, ela consegue desenvolver, ela consegue sustentar a família dela, e isso é muito importante. Então, nós, através da FGTAS, do Cine, hoje estamos com 501 vagas, né, para os trabalhadores. Quem quiser pode estar nos procurando. A agência fica na Rua Itália 299. Nós trabalhamos das 8 horas às 15 horas, sem fechar ao meio-dia. As empresas podem estar nos procurando. Nós fizemos toda a parte da intermediação de mão de obra. É importante que se diga que as empresas, inclusive, podem estar realizando as entrevistas de emprego na própria agência. Oferecemos também a parte de seguro-desemprego, as questões relativas às instruções da carteira de trabalho digital. Então, nós estamos com um aparato muito grande para aguardar, né, não somente as pessoas do município de Erechim, mas toda a região do Alto Uruguai. Então, quem precisar, quem estiver buscando essa oportunidade, venha até o Cine, converse conosco, que com certeza alguma vaga vai conseguir se encaixar, se enquadrar e poder estar trabalhando, né? Verdade. Logo após a pandemia, a gente percebeu uma mudança na forma de trabalhar. Muitas pessoas foram para o home office, outras resolveram empreender. É esse o motivo que as empresas estão precisando tanto de funcionários? Olha, Sandra, nós temos vários fatores que interferem na empregabilidade do Rio Grande do Sul. Se nós olharmos um pouquinho mais para trás, nos anos 70, nós tínhamos de 0 a 4 anos que era realmente uma pirâmide.
de 0 a 4 anos, essa faixa etária, nascia muitas pessoas. Sim. Isso aí ia se tornar mão de obra logo aí na frente, força de trabalho. Hoje nós temos uma pirâmide quase ovalada. Tem menos pessoas nascendo. O estado do Rio Grande do Sul, a partir de 2029, vai ter mais pessoas acima de 65 anos que abaixo de 14 anos. Então, isso é uma interferência. Tem menos pessoas nascendo, obviamente começou a dar o reflexo no mercado de trabalho com menos força de trabalho. Mas nós temos outras questões que nós queremos debater e quero pontuar 3 delas. Primeiro dela, os programas emergenciais, especialmente o Bolsa Família, necessário, importante e tem que existir, mas ele tem uma finalidade, tirar a pessoa da extrema pobreza. Sim. No meu olhar, uma pessoa não pode permanecer 15, 20 anos no Bolsa Família. Ele tem que ter um prazo de validade. Ainda mais no momento de aquecimento de geração de emprego que nós vivemos no Rio Grande do Sul. O ano passado, mesmo com toda a situação climática, nós tivemos a menor taxa de desemprego no Rio Grande do Sul dos últimos 12 anos. Nesse primeiro trimestre, nós criamos mais de 66 mil postos de carteira com carteira assinada. Terceiro estado na federação com melhor desempenho, somente perdendo para Rio de Janeiro, para São Paulo e para Minas Gerais. Então, o programa assistencial, ele tinha que ser uma ponte da população que está no programa para o trabalho. E hoje ele está um muro. Quem está no programa assistencial encontra um muro para ir ao trabalho, porque muitas vezes ele permanece no auxílio, no Vale Gás, no desconto de energia, enfim, nos benefícios que tem, e prefere fazer uns bicos para complementar a receita e não se coloca no mercado de trabalho. Alguém pode me estar perguntando, quando está ouvindo a nossa entrevista, tá, Escorsato, mas as vagas de creche para essa mãe que tem o filho e que quer trabalhar, esse levantamento nós temos que fazer. Quais são as vagas de creche que falta hoje aqui em Erechim, se porventura falta, ou no estado do Rio Grande do Sul, para ter um esforço da União, do Estado e dos municípios para complementar, fazer novas creches, ou a iniciativa privada investir em creches, as prefeituras, o Estado e a União comprarem vagas de creches, enfim, há tantas formas de ser feito, mas o importante é que o Bolsa Família seja uma ponte, não um muro. Então tem que ter um tempo determinado, tem que ter um pente fino no Bolsa Família. Aqui em Erechim, o prefeito Polis, com a sua equipe, já está fazendo, saí da prefeitura com ele agora, está freando a inserção de novas pessoas, e não é porque ele não quer que as pessoas vão para o Bolsa Família, ele quer dar condição de trabalho, que dignifique o ser humano, isso realmente dignifica a pessoa. O auxílio emergencial é para quem está passando por extrema dificuldade, extrema pobreza e ajudar nesse momento. Então, o primeiro ponto que nós devemos trabalhar é a questão do Bolsa Família. Não é excluir ele, não é tirar, mas é criar justiça social, é dar para quem realmente precisa. E quem está no Bolsa Família há 10, 15 anos e tem condições de estar no mercado de trabalho, que possa estar no mercado de trabalho até para dignificar a sua vida. Outro ponto que nós temos que debater, Sandra, a CLT, tão importante, criada lá por Getúlio Vargas, direito à mulher, direito do homem, 13º salário, direito às férias, direito à maternidade, à paternidade, enfim, todos os direitos, aqui podia citar outros, e eu não falo em nenhum direito trabalhador deve ser retirado da CLT. Porém, a CLT tem um sócio na tributação. Hoje o empresário, o comerciante, o varejista aqui de Erechim que for contratar alguém por carteira assinada, o ticket que ele paga é muito alto. Mas para quem recebe, ele é muito baixo. Tem uma carga tributária de 72% a 104% na CLT aqui no Brasil. Então nós temos um sócio, que nem eu disse na entrevista, aí, que é o governo federal, e não é só desse governo, é dos outros governos também, se faz justiça aqui, que não tiveram a coragem de desonerar a folha de pagamento de fato. E essa desoneração dá reflexo para aumentar o ticket salarial para as pessoas se sentirem atraídas a ingressar na CLT. Eu sou de uma geração, fecho 50 anos esse ano, assinei minha carteira com 14 anos de idade. Quando eu assinei com 14 anos de idade, a previsão era que com 35 anos de carteira assinada eu me aposentaria. Era a minha garantia de futuro daí em diante. Que bom que a gente chega agora com vitalidade, energia, disposição para trabalho. Mas já a minha aposentadoria foi empurrada por 65 anos. E eu tenho certeza que nesses 15 anos vai ter mais uma reforma de Previdência. Então, como é que eu vou chegar para os meus filhos que têm 21 e 18 anos e vou dizer para eles que eles têm que assinar a CLT, que é uma garantia da aposentadoria? Ainda mais com o recente escândalo do INSS, que é uma vergonha, diga-se passagem, né?
qualquer tipo de roubo no serviço público ou privado tem que se abolir da sociedade, mas dos idosos que trabalharam a vida inteira para se aposentar, a grande maioria com um salário mínimo, está tirando 15, 20, 30, 40 reais, tem que ser punido e punido severamente essas pessoas quando investigado pela PF e acusado pelo Ministério Público, que vão a julgamento e que a justiça faça a justiça de fato. Feche esse parênteses para o INSS. Então, eu não posso dizer para o jovem que ele tem que ir para a CLT, porque ele vai olhar para a minha cara e vai dar risada. Então, muitas vezes ele prefere a PJ, prefere o MEI, que o ticket salarial aumenta. Então, também é uma disputa com o mercado formal de trabalho. E o terceiro ponto que nós temos que discutir é a escala de trabalho. Se nós olharmos, Sandra, a escala de trabalho para o setor público, eu e a Andressa, por exemplo, claro que a gente tem atividade no final de semana, mas a minha obrigação e a obrigação da Andressa é trabalhar de segunda a sexta-feira. O setor público já tem a escala de 5x2 há muito tempo. Sim. A obrigação. Obviamente que algum servidor público está me dizendo, meu trabalho sai domingo para ajudar. Bacana, eu também faço isso. Mas a nossa obrigação é de segunda a sexta-feira. Então a escala de trabalho já é 5x2. Na maioria das indústrias, para se tornar atrativo a contratação de pessoas, nos anúncios aqui em Erechim deve ter, trabalhamos de segunda a sexta-feira. Já se faz a escala 5x2. A maioria das escalas é 5,5 por 1,5. O que é isso, Scorsato? Começa segunda, até sábado e meio-dia, folga sábado de tarde e folga domingo. A maioria. Aí tem as exceções, que são várias. O ramo de vocês, da comunicação, não tem final de semana de folga. Verdade. O ramo hospitalar, não tem final de semana de folga. O ramo do comércio, em geral, principalmente na alimentação, é sábado e domingo. Os postos de combustível, para citar 4 exemplos aqui, geralmente ficam abertos sábado e domingo. Aí nós temos que dosar. Então aí tem que fazer 4x3, não discordo, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. O que nós temos que acertar é que a folga desses setores não seja sempre de segunda e terça-feira. Porque tem algumas folgas aí de domingo e sábado. E muitos empresários já adotaram isso nas suas empresas. Então nós temos uma dose de 5x2, eu acho que é o ideal nesse momento, né? Que é o que de fato se pratica, né? E dosar as folgas de final de semana, mas não aumentar a carga tributária para quem está pagando demais, que é para o empresário, e também não sufocar demais o trabalhador que tem o ticket salário muito, muito baixo. O governo federal tem que entrar na desoneração para que nós possamos avançar nesse tema também. Andressa, em Erechim, a gente percebe e vivencia isso, a quantidade de empregos que tem e a quantidade de pessoas que assinam a carteira, 2 meses, 3 meses, sai fora daquela empresa. Não se adaptam àquele sistema. O que a gente pode fazer, nós como empresários, como pessoas que estamos aí preocupados com essa geração, por Erechim, por essas pessoas? É a qualificação? Sim, com certeza, Sandra. É uma realidade, né? Não só no nosso município, como na região, dessa troca de emprego. Realmente, a gente está buscando, juntamente com o Estado, através também da Prefeitura, a qualificação. Com cursos, inclusive hoje foi colocado, através da Secretaria de Desenvolvimento, 8 cursos estão em andamento, onde a gente vai estar oferecendo para a população essa qualificação. Inclusive, vamos estar fazendo um trabalho com as empresas para que tenha incentivo para esses trabalhadores, para que eles permaneçam nas empresas, para que se torne mais atrativo e que eles não fiquem migrando. Tudo bem que eles têm a escolha deles, daqui a pouco, de fato, não serviu, mas que eles tentem, de uma forma ou de outra, permanecer, porque dessa forma eles vão ter benefícios, eles vão ter direito ao seguro-desemprego, se porventura ocorrer uma demissão, e aí tudo isso parte da cultura, da mentalidade. Que isso também nós vamos estar trabalhando, assim como já está sendo trabalhado, né? Mas agora muito mais pontualmente nesse sentido, para que os trabalhadores entendam a importância da carteira assinada, para que saiam da informalidade e para que, de fato, tenham acesso aos benefícios. O piso salarial de Erechim ele é muito criticado. Já se pensou também em fazer um trabalho com esses empresários para que se aumente esse valor para fidelizar o funcionário? Sim, da mesma forma está sendo trabalhado isso, conversado, para que a remuneração seja melhor, para que ela seja atrativa, porque muitas vezes acaba acontecendo isso, a pessoa ela acaba indo para a informalidade para receber mais. Então, é isso que a gente tem que tentar, né, juntamente com o Estado, com o município, inserir essa cultura
inclusive de uma melhor remuneração e de benefícios para os trabalhadores, para que eles permaneçam na formalidade e que os jovens também busquem o mercado de trabalho, que eles se interessem e que eles vejam que é importante eles trabalharem. Com certeza. E quando a gente fala nessa igualdade salarial, e às vezes a pessoa muda por 100, 200 reais, então falta também um pouco de diálogo aí para construir uma relação maior entre empregado e empregador. Exatamente. É um diálogo que precisa ser feito e que muitas vezes a pessoa acaba fazendo a tal da economia burra. Então ela acha que ela está optando por algo que daqui a pouco 100 reais, mas que no fim das contas não é vantajoso. E é essa mentalidade que a gente tem que mudar e que a gente tem que inserir não só nos trabalhadores, mas nos empresários, nos RHs, quando oferecem, inclusive, as vagas, para que se converse com os trabalhadores e se apresente as vantagens e para que eles optem por permanecerem nas empresas. Outro detalhe bastante importante que tem mudado o cenário do Rio Grande do Sul é a chegada dos imigrantes. Todos eles precisam de casa, de moradia, de trabalho, mas eles não estão preparados para as nossas empresas. O que a gente vai fazer? Eu acho que eu vou pegar um gancho da anterior, ver quanto é importante a desoneração da folha. Se nós queremos aumentar o ticket salarial aqui na ponta para que fidelize no emprego, não podemos sobrecarregar o empresário, porque ele já está pagando uma carga tributária muito elevada. E para quem recebe, aquilo que tu disseste é muito baixo. Então a desoneração, abrir mão de algumas receitas do governo federal nesse momento é extremamente importante. Já foi feito isso há tempo atrás para criar novos postos de trabalho. Faz algum tempo já, agora não me lembro se faz 10 anos, 8 anos, não me recordo certo. Então está no momento de nós fazer para aumentar o ticket salarial para se tornar atrativo. Migrantes, nós temos uma realidade hoje no Rio Grande do Sul de crescimento na área de imigrantes. Em 2022, nós tínhamos em torno de 26 mil, em 2023 em torno de 36 mil. Em 2024 nós fechamos com 46 mil migrantes. É um crescimento de, em média, 30% de imigrantes ao ano trabalhando aqui no Rio Grande do Sul. 50% vem da Venezuela, em torno de 25% vem do Haiti, 9% da Argentina, 8% do Uruguai, em média, de outros países demais. Então, tem alguns processos que nós temos que fazer com esse imigrante. Primeiro, inserir ele na cultura local. Ele vem de uma cultura totalmente diferente da nossa, como se nós saíssemos daqui do Brasil, do Rio Grande do Sul, para trabalhar na Europa. São culturas diferentes. Primeiro, nós temos que, aos pouquinhos, inserir na nossa cultura. Nós temos que criar um ambiente, porque eles começaram a vir sozinhos e agora estão trazendo as suas famílias. E que é positivo, porque no setor da indústria, no setor frigorífico especialmente, no ano passado tinha mais de 10 mil migrantes trabalhando. Ousaria eu dizer, se os migrantes hoje fossem retirados do solo gaúcho, o frigorífico quase para no Rio Grande do Sul, né? Pela falta de mão de obra. Então, é importante que essa mão de obra venha preencher, haja visto que nós temos menos pessoas nascendo, e a Indiana vão ter menos força de mão de obra, esse imigrante é interessante, mas nós temos que inserir na cultura. Nós temos que inserir na cultura dos filhos deles frequentar as escolas e poder começar o nosso idioma, que não é o mesmo idioma que o nosso, sim. Até o argentino e o Uruguai arranham um pouco, mas o haitiano e o venezuelano têm bastante dificuldade, né? Mas o argentino e o Uruguai também tem, então inserir nosso idioma, inserir nossos costumes, inserir da forma que nós gerimos as nossas casas, de organização, de bem-estar dentro da casa, que eles se adequem com a água potável, né, com todo o sistema que ainda falta muito para nós, mas nós estamos bem avançados em relação a principalmente os países que vêm para cá, e começar a qualificar essa mão de obra que vem com disposição de energia. Hoje tem órgãos como a OMI, que é interlocução das Nações Unidas aqui no Brasil, que recebe, tem outros, mas esse é um dos principais, que recebe o imigrante, verifica a documentação, encaminha a documentação, e tem um outro ponto que é trabalhado, que é a educação financeira. Porque ele vem para cá, ele recebe 2.200, ele acredita que é muito dinheiro, porque lá o que ele recebe é muito pouco. E ele quer mandar grana lá para a família dele. E eu agora não sei o dado, se é 2, 3 meses, 4... depende do caso, o governo federal dá um suporte quando ele chega aqui, mas depois ele tem que se manter com a grana dele, né? As empresas dão estadia, dão alimentação, mas ele tem outros gastos, né? Então a gente tem que também transformar que a realidade que ele vai receber aqui, ele tem que ter uma gestão financeira para não se endividar.
Olha o que está acontecendo muitas vezes com o brasileiro hoje. E ainda mais com esse crédito aí que tem que ser discutido aí direto na CLT e pela imprensa divulgando com juros bastante elevados, né? A população gaúcha e brasileira está endividada e vai comprometer um pouquinho mais. Então, imagina o imigrante chegar aqui e nós não criarmos uma educação financeira. Então, todas essas preocupações nós temos que ter, como a qualificação, como a inserção na cultura, como a inserção na rede escolar, para que ele possa, como chegaram os migrantes italianos e alemães há 150, 160 anos atrás, começar a dizer que não é venezuelano, que ele é gaúcho. Hoje nós somos gaúchos, né? Então, um pouco nós temos que inserir ele na comunidade para fazer uma transformação social. Mas os empresários estão bem cientes disso, já estão entendendo esse movimento. Faz praticamente 10 anos, até um pouquinho mais, começou em 2010, então já faz 15 anos que o migrante tem chegado aqui. No começo havia discussão, vai tirar os nossos postos de trabalho. Hoje é uma mão de obra que precisa estar aqui. Nós não temos nenhum favor recebendo os migrantes, é uma mão de obra que precisa para tocar diversos segmentos da sociedade que hoje nós não contamos mão de obra aqui. Mas nós temos que fazer essa adaptação cultural e essa adaptação de trabalho, essa adaptação educacional e adaptação profissional através da qualificação para esses migrantes. E o retorno dos profissionais 60 a mais ao mercado de trabalho, isso interfere na contratação de jovens? Não interfere, porque tem vaga para todo mundo, Sandra. Tem vaga para o jovem, tem vaga para o aprendiz, tem vaga para o adulto, para a mulher, para a pessoa 60 a mais. Todos os turnos de trabalho, final de semana inclusive, Erechim e a região está crescendo muito. Novas empresas, novas redes estão se instalando. Então, nós temos vagas para todos os gêneros, para todas as idades. Nós temos também a questão da inteligência artificial aí que tem movimentado o cenário econômico e a preocupação também se vai tirar empregos. Hoje a gente percebe, por exemplo, a indústria com muito equipamento robotizado, mas precisa mão de obra qualificada. O que a gente vai fazer para que esse jovem entenda que a indústria não é aquela indústria suja, é uma indústria limpa e que dá o conforto para o jovem trabalhar dentro da inteligência artificial? É um processo hoje que ele vem avançando, né? Hoje a indústria vem se automatizando cada dia que passa, né? E precisa essa automatização, como a falta de mão de obra. E muitas vezes as pessoas podem pensar assim, as pessoas não querem mais trabalhar. Tem uma parcela da sociedade que está pendurada no Bolsa Família, mas a esmagadora parcela das pessoas estão trabalhando. Nós temos uma dificuldade por aquilo que eu disse, está nascendo menos pessoas há tempo já, né? Então tem menos força de mão de trabalho e vai existir isso por vários tempos. Eu acho visto os migrantes que estão chegando, é uma conta meio matemática isso, né? Então nós temos que inserir esse jovem e inserir os 60 a mais. A Andressa falou, nós trabalhamos com 50 a mais, não os 60. Então no primeiro trimestre, por exemplo, a grande contratação foi de jovens de 18 a 24 anos. Mas os dos 50 a mais foi um saldo de 4.600, está consultando aqui, 4.600 de alguma coisa, postos novos criados de janeiro a março para esse público. Até porque eles precisam estar trabalhando. Hoje, com a reforma da Previdência da Aposentadoria, as pessoas se aposentam com o homem 65 anos, a mulher 60. Em via de regra, um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas essa é a idade. Então, precisa estar trabalhando para se sustentar, né? Então, também é uma inserção boa no mercado de trabalho que a gente tem que trabalhar bastante, mas readaptar esse fluxo todo de trabalho, reentender esse mercado. Mas no meu tempo, nós começar assim, no meu tempo, sim, no tempo dos meus pais era diferente, no tempo dos nossos filhos é diferente, o tempo dos nossos netos vai ser diferente, né? Então, é isso que nós temos que compreender, nós não podemos lutar com o tempo, nós temos que nos adaptar ao tempo. Andressa, nesse teu novo desafio agora à frente dessa agência, que é importante aqui para o Alto Uruguai, quais são as tuas expectativas e como é que tu pensa em dar uma agilidade maior? Nesse sentido, Sandra, a gente pensa em acolher o trabalhador e, ao mesmo tempo, ter uma parceria muito grande com as empresas, para que a gente possa ter um relacionamento cada vez melhor para ajudar as empresas e para ajudar os trabalhadores. Então, juntamente com o Estado, com o município, nós vamos estreitar os laços através da Secretaria de Desenvolvimento, através da Secretaria de Assistência Social, para dar condições melhores, tanto para os trabalhadores,
tanto para as empresas. É nesse sentido que nós vamos focar, né? Inclusive na questão dos cursos, né? Na questão de estar ajudando essas pessoas, inclusive numa entrevista de emprego. Como se portar, como agir, porque isso também faz toda a diferença. Com certeza. E o Estado vai estar caminhando lado a lado com o Erechim? Com absoluta certeza, não com o Erechim somente, mas com os demais 496, já visto que são 497 municípios do Estado do Rio Grande do Sul, né? Com todos eles, a parceria do Estado e do município são extremamente importantes. O cidadão aqui na ponta não quer saber se o serviço é federal, municipal ou estadual, ele quer o serviço atendido e é isso que ele tem que querer mesmo. Nós que somos servidores públicos, eu sou servidor público lá desde que comecei com 22 anos como secretário de saúde, lá da Arvorezinha, até hoje a gente tem que atender as pessoas, melhorar a qualidade de vida, saber suportar a crítica construtiva, ela te ajuda a tu forjar um pensamento melhor para que tu possa atender melhor a sociedade, e é isso que nós temos que fazer. É o governo do Estado, através do governador Eduardo Leite, o vice Gabriel Souza, que estão chegando hoje. O vice Gabriel está chegando hoje, o governador está chegando amanhã de manhã para a posse da FAMURS. Eu estarei aqui, muitos secretários de Estado aqui já estão ou chegarão para prestigiar a posse da federação. Primeira vez na história da FAMURS ter uma mulher. Eu fui coordenador da FAMURS por 2 oportunidades. Foi o primeiro coordenador que esteve 2 vezes à frente da FAMURS, lá na administração, com o prefeito Dudu de Palmeiras, primeiro com o prefeito Luciano Herói do Sal e depois com o prefeito Dudu de Palmeiras. Até junto com o prefeito Luciano, a gente fez um projeto muito bacana, o RS 2030. E aqui em Erechim a gente fez uma plenária que era pensar o Rio Grande para 2030, os eixos de gargalos que trancavam o estado. Foi um projeto bem bacana que a gente concluiu. Muitos deles já se resolveram, outros ainda estão buscando a solução, né? Então, a FAMURS é uma federação que congrega todos os 497 municípios e que a nossa querida prefeita Nonoai agora assume como a primeira presidenta. A gente fica feliz, é esposa do meu amigo Salmo, que também está no governo, e o Salmo está na mesma situação que eu. Eu e ele somos os primeiros suplentes, ele é do PP e eu do PDT, né? Estamos esperando a nossa vaga para assumir. O Salmo é um querido amigo, né? Então a gente vai aqui para prestigiar, né? Trazer um abraço para a Andressa, que assume recentemente, que já está com uma disposição e energia para fazer um belo trabalho. Trazer um abraço para o Polis, que na primeira gestão dele aqui, eu era prefeito de Arvorezinha, a gente foi colega prefeito no mesmo período. Sim. É um amigo de longa data, né? Tem feito um belo trabalho aqui para toda a equipe da gestão pública. Enfim, voltar para aqui, a gente renova essas energias para continuar acreditando no Rio Grande melhor para todos os nossos filhos. Presidente, obrigada pela visita. Esperamos que o senhor venha bastante vezes a Erechim, que acompanhe essa rotina de crescimento que a gente está vivendo, esse tempo bom e próspero aqui em Erechim, a Andressa sabe disso, e que leve sempre o nosso abraço também para toda a sua equipe. Muito obrigado, eu que agradeço a disponibilidade de você de nos atender e principalmente de deixar a gente falar aquilo que pensa e, obviamente, naquilo que a gente raciocina, com alguns concordando, outros não. É do processo democrático e ainda bem que existe a democracia para nós discutirmos. Isso a gente ressalta sempre. Andressa, desejar todo o sucesso do mundo aqui na gestão, eu tenho certeza que vai ter capacidade, dedicação e compromisso, ela tem. Agradecer o prefeito Polis, toda a equipe, pelo acolhimento sempre muito amigável. Agradecer vocês da imprensa que nos dão voz para a gente nos manifestar. Obrigado a todos e todas. Andressa, parabéns e conte com a gente sempre que precisar para divulgar vagas de emprego, para divulgar feirões, enfim, para divulgar o trabalho que está sendo realizado em prol da população de Erechim. Obrigada mais uma vez, Sandra. Estamos sempre à disposição de vocês, estamos à disposição de todo o município, de toda a região. Agradecer a visita do nosso presidente José, agradecer à Prefeitura pela parceria e o que precisarem, conte conosco. A agência do Cine, então, repetindo, fica na Rua Itália 299 e sempre que precisarem, nos procure que estaremos lá para bem atender. Obrigada. Muito obrigada.